E aí, tudo bem, Diego Malagueta? Tudo bom, Marcelo Silva? Tudo bem. Obrigado por esse convite, né? Esse programa Conheça um Cientista, você que é ouvinte aí do podcast ou aí está nos assistindo no YouTube, né? A ideia é mostrar exatamente quem são, aonde vivem, como vivem, o que fazem, né? Então, essa é a nossa ideia. Tá bom? Então a gente vai bater um papo aí com o Diego, que é o nosso convidado de hoje, Diego Malagueta. O Diego, ele é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele entrou no Programa de Planejamento Energético da própria Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2009, para fazer um mestrado, e o doutorado terminou em 2013. Aliás, terminou o mestrado, né? 2009, 2013. Então, é doutor Diego Malagueta, né? Ele atua no campus Macaé como professor adjunto, já foi coordenador do curso de Engenharia Mecânica e a sua área é exatamente na área de Engenharia Mecânica e Planejamento Energético, com ênfase em matriz energética brasileira, políticas públicas de incentivo a energias renováveis, né? O SIM, que é o Sistema Integrado Nacional, energia solar e cogeração. Diego, explica para a gente aí o que realmente é isto que você faz. Bom, vamos lá. Você já resumiu realmente minha formação. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. E parabéns pela ideia, né? Eu acho que mostrar que somos pessoas normais e não extraterrestres. Pelo menos a maioria. Talvez tenhamos alguns vindos de outro planeta aqui entre nós. Mas, brincadeiras à parte, realmente, assim, eu atuo muito com energia solar, mas eu acho que a grande mudança, o grande salto, né, do engenheiro mecânico, né, da formação da graduação da engenharia mecânica, depois para mim, para o meu mestrado e meu doutorado, é uma formação bastante interdisciplinar, né? Que foi o que eu busquei, foi o que me fez ir para lá, e é aquilo que eu gosto de atuar, né? Então, assim, na conexão, na interação entre diversas engenharias diferentes, né? E política e economia, etc. Então, quando, né, você listou aí algumas palavras que não devem ser comuns ao público ouvinte, né? Sim, né, o Sistema Interligado Nacional. Então, assim, o que eu gosto de estudar a gente precisa de energia elétrica, a gente, né, entra num cômodo, apertou o botão e a luz instantaneamente acendeu. Tá bom, de onde está vendo isso? Né? Isso está vendo e tem uma série de engenharias e outras áreas por trás e mais de século de desenvolvimento tecnológico aí, integrando várias fontes. Né? Então, como eu acho que assim é de uma percepção realmente mais da sociedade que o Brasil tem muita hidrelétrica, né? Tanto que quando a gente tem problemas de escassez de chuva, né, vira e mexe já vivemos racionamento de energia elétrica por causa de escassez de chuva no passado. Então a gente tem essa percepção. Mas ali não tem só isso. A gente tem Angra, né, que é uma usina termonuclear, nós temos pouco, mas temos termoelétrica a carvão, temos muito termoelétrica a gás natural, temos agora, né, numa quantidade já significativa, energia eólica, está começando a entrar o painel solar fotovoltaico e outras várias fontes, biomassa, etc. E eu gosto de estudar a interligação entre elas, e especialmente, né, energia solar térmica, que é uma que nós nem temos no Brasil ainda, e certamente falaremos um pouco disso ao longo do seu programa. Isso aí. Agora, eu estava lendo, né? Principalmente a questão das. Estava olhando um perfil, né, do seu currículo Lattes, a questão da energia solar, né? E, ao mesmo tempo, né, eu peguei alguns dados aqui de 2020, muito interessante, né? A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, né, diz que o Brasil atingiu um novo recorde na área. Os investimentos ultrapassaram de 13 bilhões de reais esse ano. A instalação de painéis solares cresceu 70%.
gerando 7,5 gigawatts. Olha, Diego, isso representa a metade da hidrelétrica de Itaipu. E tanto empresários como empresas do segmento projetam que indústrias de diversos setores devem continuar investindo e esse número deve subir. Você vê isto como um caminho, né? Você que está nessa área de pesquisa, como uma das soluções para o problema de energia no Brasil? Olha, esse é um caminho sem volta, né? De uma expansão também da solar, de uma maior diversificação da nossa matriz. Eu não sei se a gente pode dizer nem que o Brasil tem de fato problema de energia, né, de carência. A gente tem um problema de escolher quais são as melhores rotas para o país, né? Muito bem observado isso. Nós temos uma abundância de fontes em que, assim, o problema não é o energético. Sim. O problema é, eventualmente, os impactos. Escolher quais impactos são mais aceitáveis pela sociedade, quais os custos de cada tecnologia, né? Então, assim, a gente hoje vive um momento em que a preocupação, principalmente ambiental, é com o aquecimento global. Mas, como engenheiros, nós temos que lembrar sempre que qualquer atividade humana tem impactos, né? E o que eu também defendo como especialista? Quanto mais diversificada for a sua matriz, né, menores também são os impactos. Quando você concentra em qualquer fonte, os impactos delas estão ocorrendo demais e o de outras, né, nem existem. Então, acho que diversificar as fontes traz maior segurança energética, conforme você tem muitas fontes diferentes, né, e diversifica também o impacto, então você diminui um pouco o impacto, porque você tem diferentes impactos em menor escala, ao invés de ter um grande impacto em grande escala. Porém, uma matriz mais diversificada também traz algumas complexidades operativas, né? Tá. Agora, como que você vê a pesquisa nesta área no Brasil em relação ao mundo? Tá. No Brasil, do ponto de vista tecnológico, né, nós estamos atrasados e nem sei se devemos entrar, né? Eu, por exemplo, a minha especialidade, que é energia solar térmica de alta potência, são plantas que nem têm previsão ainda para o Brasil, né? E no mundo, as duas regiões do mundo que mais concentram são Espanha e Califórnia, e quem detém tecnologia são essas duas regiões, né? Estados Unidos, no caso, Espanha, Alemanha e China, né? Nesse mercado a gente está muito atrasado e acho que poderíamos entrar, porque é uma parte de energia solar térmica, uma tecnologia nova que há campo, mas quanto mais a gente demorar, mais difícil vai ser entrarmos nisso. Já o painel fotovoltaico, eu nem defendo que o país entre. Já tem indústrias consolidadas pelo mundo afora, né? Várias empresas grandes, né, de qualidade quebraram na Europa, em especial na Alemanha, com as entradas de outros agentes da Ásia, né, como Coreia do Sul e China, principalmente. Então, foi um mercado que mudou muito nos últimos 10 anos e repentinamente nos últimos 5. E não acho que o Brasil deva tentar entrar no espaço de fabricação disso, que nós não somos referência na fabricação de microcomputadores e essa indústria eletrônica, né? E talvez não justifique mais entrar, perdemos o timing para isso. Agora, adquirido esses equipamentos instalados no setor elétrico, nós temos sim no país vários grandes especialistas trabalhando no assunto, somos referência em algumas áreas, porque o Brasil tem algumas particularidades, né? É um país de dimensão continental, então a gente não se compara com muitos países do mundo na forma de planejar a sua energia. Temos bastante interligação nessa distância geográfica muito grande, a gente tem conexões indo desde Itaipu até o Nordeste, então está muito integrado e tem muito fluxo de eletricidade entre as eólicas lá no lado do Nordeste, as hidros do Sul e no meio do caminho as várias termoelétricas que temos e várias outras fontes, né? E essa solar que hoje cresce muito no Brasil, que é o que a gente chama de geração distribuída, porque elas não são grandes plantas centralizadas,
elas são pequenos geradores nos telhados das casas das pessoas, que ora jogam energia na rede e ora consomem. Então, isso faz com que, para o setor elétrico, que nem é, né, como sou engenheiro mecânico, não engenheiro eletricista, mas toda a parte elétrica também, né, há um campo tremendo de pesquisa, de tecnologias, de aplicações, e onde a gente tem que ter, sim, os seus especialistas, as suas indústrias, mesmo também no setor elétrico, os equipamentos de grande porte, né, os transformadores, todos os equipamentos de rede hoje também são importados majoritariamente do mercado chinês. Legal. Depois desse panorama aí que você deu, né, a gente sabe que você está na universidade aqui, Federal do Rio de Janeiro, no campus de Macaé. Como que você está desenvolvendo o seu trabalho hoje, né? Como está sendo o seu trabalho, os alunos engajados, como que está isto? Olha, então, né, como você bem sabe, nós chegamos aqui no campus mais ou menos, né, na mesma época, no mesmo ano, né, e já estou aqui há mais de 7 anos como professor da UFRJ Macaé. Me surpreendi positivamente quando vim para cá com a qualidade técnica dos alunos, né, às vezes vindo do grande centro, né, tem-se às vezes um preconceito, né, de acharmos que fora das capitais os alunos vão ser mais fracos, os estudantes, e aí o ensino tem que se adaptar aos estudantes. Não, muito pelo contrário. O Brasil é muito desigual, muito mal distribuído, e com isso havia uma demanda reprimida. Haviam bons alunos distribuídos pelo interior do Brasil, não só o interior dos Estados Você Unidos. acha que o Enem contribui para isso? Porque se você pega a diferença de nota do Rio para o campo de Macaé, praticamente ela não existe. Tremendamente, eu ia chegar aí, eu ia falar que assim, eu fui um aluno pré-Enem, né, e me tornei um docente já no universo do Enem. E eu sou mais antigo. e vi o Uni, né, que foi essa interiorização. Então, o que eu percebi ao sair da minha bolha da capital, eu cresci na capital e estudei lá, e meus colegas de turma eram todos da capital, praticamente. E quase todos, né, oriundos de escolas privadas da capital, né, infelizmente com poucos alunos do ensino público e raríssimos alunos. Na minha turma de 60 alunos, eu acho que nós tínhamos 2 ou 3 alunos que não eram da capital. Era um de Maricá, um de Petrópolis ou Teresópolis, né? Era coisa assim, que se mudou porque tem um tio, tem um primo, tem alguém para ficar ali e estudar. E quando eu me tornei professor, o que a gente vê nas universidades públicas pelo país como um todo, é um perfil muito mais diversificado da origem dos alunos, né? Eles podem fazer prova através do Enem e do SISU, se cadastrar para qualquer universidade. Então, eles se mudam de cidade. É até um traço cultural diferente do que a gente vivia. O europeu, o estadunidense, ele tem tradicionalmente essa cultura de sair de casa para fazer universidade. E como as nossas universidades estavam nas grandes capitais do país, Brasília, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, atendia aquele núcleo, infelizmente. Né? O estado de São Paulo não, o estado de São Paulo realmente era bem nutrido de universidades pelo interior, mas a gente sabe que no Brasil, e como um todo, não era assim. Então, tinham muitos bons alunos que não tinham condições de se mudar para uma capital para fazer um curso. Então, eu vi, sim, bons alunos aqui. O que é o porém? Infelizmente, a gente aqui ainda não tem níveis de mestrado e doutorado, onde a gente pode trabalhar aí, sim, com alunos que já têm graduação e, consequentemente, fazer uma pesquisa em equipe, né, de maior qualidade, porque está trabalhando com profissionais já de outro estágio, de maturidade. Eu não estou falando da qualidade, estou falando do estágio de formação. Então, com os alunos de graduação, a gente não consegue fazer uma pesquisa no nível de um mestrado e um doutorado. Podemos fazer sozinhos, mas não num trabalho coordenado de equipes conjuntas, como a gente vê nos cursos de pós-graduação. Né? Mas outra coisa que é interessante, e que também foi um pouco diferente do que eu previa, é que eu vim com essa formação muito focada em energias renováveis, né? E cheguei na capital do petróleo. E eu falei, cara, os alunos não vão ter muito interesse por isso. Eles provavelmente vão querer só estudar petróleo, sair para trabalhar com perfuração. Nada contra, né? Eu não tenho uma visão radical contra qualquer fonte. Eu acho que não dá para a gente chegar, não tem que proibir tudo, não é assim.
né, temos que dominar os impactos, desenvolver, e também não ter uma visão romântica de achar que as energias renováveis são a solução de tudo, né? Mas aí eu também vi que os alunos também têm, é uma questão geracional, não é só geográfica, é geracional. As energias renováveis estão hoje na imprensa, estão hoje nas salas de aula. Então, há o interesse de vários alunos de se tornarem especialistas, de conhecerem também um pouco mais sobre essas fontes, porque são mercados em expansão. Vários dos nossos alunos saem daqui e não vão trabalhar com o petróleo, vão trabalhar já com energia solar, vão trabalhar com energia solar na indústria, vão trabalhar em parques eólicos no futuro, né, lá no Nordeste, se mudam para trabalhar com essas tecnologias. Então, nós temos que formá-los também aptos a isso. Agora, né, retornando lá em termos de pesquisa, o que você tem feito com estes alunos aqui no campo? Há alguns trabalhos, sim, que te chamam a atenção? Sim, a gente tem tentado desenvolver alguns equipamentos nacionalizados dessas tecnologias. E aí eu tenho que falar um pouquinho mais do que eu estudo, porque a percepção, né, do energia solar é somente o painel fotovoltaico, aquele elétrico, né, ou os coletores para aquecimento de banho, que eu também estudo, né, que também é legal, mas isso está no dia a dia. O que eu estudo majoritariamente, gosto muito, porque um dia vai chegar ao Brasil, quando eu não sei, são os grandes coletores solares, os grandes concentradores solares de alta temperatura e alta pressão. E o que é, conceitualmente, eles? São grandes espelhos. São grandes espelhos para refletir toda aquela luz solar em um ponto menor e aquecer alguma coisa. Mas aquecer muito, eu não estou falando agora do aquecimento de banho, que eu aqueço ali para eu tomar um banho gostoso a 40 graus, eu tenho um tanque reservatório ali com uma água 60, eventualmente 80 graus Celsius, 90 graus Celsius, talvez, num tanque de aquecimento solar residencial. Não é isso, eu estou falando de temperaturas de 400, 500 graus Celsius. Então, estou falando de temperaturas com aplicações no setor industrial e no setor elétrico, porque tem plantas no mundo com isso operando termoelétricas, similar, ao invés de eu estar queimando gás natural, eu uso o calor do sol, a radiação do sol, para gerar calor, para gerar vapor, para gerar algo muito quente, que vai gerar vapor e vai movimentar termoelétricas e gerar, consequentemente, eletricidade. E aí, o que a gente tem feito aqui, né, explicado mais ou menos o que eu estudo, tentando desenvolver, porque esses espelhos não é um espelho como o de banheiro, né, são espelhos de alta qualidade, são equipamentos grandes, curvos, né, para fazer uma concentração adequada. Então, a gente está aqui tentando fazer alguns desenhos próprios para baratear a fabricação desses equipamentos, para não ter que importar todos os componentes quando um dia formos construir plantas do gênero. Mesmo que eles sejam um pouco menos eficientes, porque seriam, né, com materiais de menor qualidade, mas sendo bem mais barato, empregando mão de obra qualificada, local, e gerando também mais receita, né, mais mercado dentro do próprio território. Tá. Agora, a gente sabe que na universidade pública, né, ontem saiu essa semana saiu um índice de pesquisa, né, espanhola, mas esse índice ele é espanhol, desculpe, e ele tem grande referência, são vários anos de estudo, ao qual coloca a Universidade Federal do Rio de Janeiro entre a primeira do Brasil e a segunda da América Latina. Né? A gente sabe que falta investimento na Universidade Pública do Brasil, e você sabe que nós, professores, né, nós somos colegas de trabalho, e você sabe disso, nós somos responsáveis por dar aula, né, educar, administrar e fazer pesquisa. Né? E acaba, assim, eu acho, na minha opinião, é uma crítica que eu estou fazendo, e aí eu quero ver se você concorda, discorda, diga por quê. Né? Eu acho que acaba atropelando muito o papel do professor e do cientista.
né, do pesquisador. Porque você tem que dividir entre a tarefa de administrar ou não a universidade, ajudar a administrar. Isso, por um lado, é bom, porque a universidade é administrada por professores, né? E você não vê aí, você vê 1 ou 2 casos de escândalos no país todo, mas por quê? São professores que administram. Mas, por outro lado, não é muita coisa para quem quer educar e pesquisar? Não, certamente, certamente. Inclusive, eu já atuei em tudo isso daí, porque todos nós temos, né, que se dotar de ocupar várias dessas funções. E justamente no período de transição, né, logo que eu cheguei, ou seja, estava me adaptando à vida de professor, né, foi o meu primeiro emprego como professor, então não tinha materiais de aula pronto, né, não tinha esse V0, né, e assumi cargo de coordenação e fiquei bastante tempo já com isso. Era um trabalho até que eu gostava, sim, de fazer, mas isso toma muito tempo, compete no tempo. E depois de ter ficado um tempo, eu vi o quanto isso deu uma segurada durante alguns anos na minha carreira de pesquisador. O tempo é limitado, né? Assim como o dinheiro. E a gente tem que fazer escolhas de onde aloca, seja o tempo, seja o dinheiro. Então, como não tem como, né? Nem faria, e obviamente não defendo isso. Não atender a demanda de alunos, orientações, disciplinas, etc., eu acho que precisa de mudanças no administrativo dessas instituições como um todo. Porque o que nós não somos substituíveis? A pesquisa, a sala de aula tem que estar nas nossas mãos. A pesquisa tem que estar na mão do acadêmico, ele se formou para aquilo. Né? O administrativo não. Não é inferiorizar o papel, muito pelo contrário. Nós somos especialistas em uma série de coisas, porque isso envolve todo professor é especialista em alguma coisa. E todo ele tem que ocupar administrativo. Então, é médico, é engenheiro, é músico, é educador físico. A gente não teve a formação, não fizemos, tirando na escola de administração e de economia, né, a gente não fez nenhuma formação no tradicional próximo à gestão. Gestão pública, administração, RH, são formações que a gente não possui. Então, eu defendo mais os concursos, o corpo técnico-administrativo da instituição, gerir muito mais a universidade e não os docentes, para liberar o nosso tempo para o trabalho de ensino, pesquisa e extensão. Mas extensão é onde eu também acho que mistura vários profissionais, onde é praticamente, exclusivamente, incumbência dos docentes, ensino e pesquisa. Então, a maior parte do nosso tempo deve ser destinado a essas duas tarefas. Eu tive uma experiência na Noruega que foi que, num departamento, né, o chefe do programa de pesquisa era um técnico administrativo. E o coordenador do programa era um professor. Porque são coisas diferentes, né? Porque o chefe do departamento de pesquisa, ele vai lidar com o Compass, ele vai entrar em contato, ele corria atrás dos recursos. O coordenador, ele apenas faz o papel dele, que é coordenar a pesquisa dele e apresentar aquilo aos investidores, né? E por falar em investidores, como que você... investimento no Brasil, né? Aí eu te faço um questionamento. Deveria substituir o investimento que o governo faz, porque no Brasil, podemos dizer que a grande maioria, praticamente todo o dinheiro investido, vem do setor público, né? Então, o investimento privado deveria substituir ou deveria somar o investimento público para você? Somar, sem dúvida. Substituir não, porque você vai sempre... O investimento privado, ele vai ter um interesse, né, sem juízo de valor algum, está certo, é o papel dele, é onde ele está na sociedade, ele vai ter um interesse por investir nas tecnologias que estão no limiar de tornarem-se rentáveis. Mas até ela chegar ali,
tem um histórico de investimentos e de estudos por trás. Em geral, não é só no Brasil, é no Brasil e no mundo, se a gente levantar, esse histórico, quanto mais distante do econômico, né, de ser rentável, de virar lucro, uma tecnologia está, mais ela foi financiada por órgãos públicos. Diversos, tem diferentes arranjos no mundo, mas a verba veio, de algum momento, de um setor público. Se por imposto, também tem diversas fontes desse dinheiro, mas ainda assim público. Então vamos pegar, por exemplo, a fotovoltaica que hoje está em voga, está bombando, tem um bando de gente instalando nos seus próprios telhados. Ou seja, está dando lucro, está dando retorno. Tem um empresário que montou uma empresa, inclusive, quando você buscou números da AB Solar, não é só a instalação que explodiu. Explodiu no ano passado, em plena Covid, o número de empresas do setor de fotovoltaica sendo abertas. Né? Eu conheço, né, indiretamente colegas que pediram demissão dos seus empregos, ou às vezes na crise perdeu, mas até aquele que pediu demissão porque foi abrir o seu negócio de tamanho o mercado que abriu para o solar. E aí ele contrata gente, técnicos, engenheiros, compra equipamentos, instala na casa de alguém que paga por isso e o cara tem retorno na sua conta de luz. Ou seja, isso é rentável. Chegou ali. Agora, quando que começaram os investimentos em painéis fotovoltaicos no mundo? Cara, isso remonta à Guerra Fria. As primeiras aplicações do painel fotovoltaico é na engenharia aeroespacial. E você, eu sei que é um amante de astrofísica e tal, é onde começa, são com os satélites, são com investigando o mundo, porque lá eu não tinha como ter combustível no espaço, mas eu não tenho nem sombra, o sol está sempre à mostra. Então eu levei um painel para lá para pegar sol. Cara, essa tecnologia, ela era uma indústria milionária, absurdamente cara, e ninguém ali vislumbrava que aquilo um dia ia estar, por mais visionário que fosse um pesquisador, eu duvido que na década de 60 ele estivesse pensando nisso no telhado das casas de alguém. Isso é uma consequência de anos e anos de investimento. Aí depois de um tempo começa, ó, vamos trazer isso para a terra. Aí começa a instalar num lugar em que não tem cabeamento elétrico, porque é isso, ele era interessante onde eu não tinha de onde puxar um fio, porque a luz não chega. Eu boto um painel fotovoltaico, boto uma bateria, eu consigo iluminar uma região. Era para acampamento, para inspeções, né, em territórios inóspitos, distantes dos centros urbanos. E aí, muito investimento em desenvolvimento tecnológico, em barateamento da produção, da mineração, em uma série de atividades, ao longo de muitos anos, quase que exclusivamente investimento do setor público, ou exclusivamente durante algumas décadas. E aí, de 2000 para cá, né, a grosso modo, o mundo começa a investir o setor privado pesadamente nisso. Por quê? Porque ele começou a ficar interessante em alguns lugares do mundo. Na verdade, não era tão econômico, mas certos países na Europa e na Ásia criaram políticas específicas que criaram aquele mercado. De novo, podia não ser o dinheiro público, mas era o setor público gerindo e apontando para o mercado privado onde gastar dinheiro. E só hoje, o Brasil que não fez esse histórico, no Brasil o setor privado entrou, quando estava no lucro. Então, olhar para o passado, né, olhar para a história, isso que eu trouxe da fotovoltaica, se aplica em várias áreas da tecnologia e da engenharia, você bem sabe disso, e até muitos dos nossos ouvintes devem estar pensando em alguns exemplos que sejam mais próximos do cotidiano deles. Então, o que, para mim, diferencia a ciência e a pesquisa do Brasil para alguns dos grandes países ricos do mundo e desenvolvidos é que há esse outro passo. O Brasil, historicamente, investe menos que um país que tem menos dinheiro. Mas a gente sempre investiu alguma coisa em ciência básica. E falta, às vezes, essa parceria, falta o setor produtivo. Falta o setor produtivo saber da continuidade, ter uma previsibilidade. O que o mercado gosta é de ter alguma previsibilidade. E o Brasil, infelizmente, historicamente, é um país politicamente instável. As mudanças de governo mudam, às vezes, as direções simplesmente porque o meu antecessor era o meu rival e eu mudei. Né? Projetos políticos, projetos de nação, ele tem um norte, né, de onde ele quer chegar e, às vezes, ele desvirtua e discute muito em como chegar lá. Existem algumas rotas que alguém pode achar melhor ou pior, mas se fizer direitinho o trabalho, mesmo trocando governos,
e havendo continuidade, você chega em algum lugar. Você chega em alguma política. Oi. Eu acho que deu uma caída, uma travada, depois eu tento A ver travada aí. foi sua ou foi minha? Quer que eu repita? Não, Não. deu para entender. Acho que Eu, foi aqui. é. E, Você quer terminar? eu termino aqui Concluir? concluindo de que justamente eu acho que a diferença é que, assim, quando um governo sinaliza muito bem, mesmo mudando o governo, de onde ele quer chegar, de onde tem investimentos, de quais setores industriais ele estimula, ele quer que estejam desenvolvidos em alguns anos, a, 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 o mercado vê isso. E agora uma crítica também um pouco ao nosso meio. Não sei se você vai concordar comigo, agora eu vou rebater, talvez. É que, às vezes, há, na minha visão, um exagero das universidades públicas de não admitir a entrada de verbas do setor privado. Como se as verbas do setor privado fossem nos comprar, fossem ditar para onde devemos ir, para onde devemos pesquisar. Não, elas vão entrar numa pesquisa marginal, numa pesquisa que já está em vias de se tornar econômica e vai dar algumas diretrizes, mas que são uma consequência do trabalho histórico dessa área, do trabalho histórico daqueles docentes. Não é uma privatização indireta do ensino, ou vão estudar e vão ditar um resultado. Não, isso é antiético. Isso tem alguns escândalos no mundo de um cientista que muda seus resultados porque ganhou dinheiro de alguém, mas isso é crime, isso vai ser rastreado. É totalmente diferente de você ter um medo. Eu acho que é necessário dinheiro público na academia e é necessário o dinheiro privado na academia. Fechei. Eu concordo plenamente contigo. Eu acho realmente que no Brasil deveria ser facilitado a entrada de investimento privado. E muitas vezes a gente tem até empresas querendo investir, mas ficam assim com o pé atrás, ou até mesmo não podem devido à burocracia, devido às leis hoje no Brasil. E isto eu acho que deveria ser revisto. Eu acho que até também concordo contigo, tem muitos colegas nossos que não concordam, é um direito deles, mas eu acho que hoje existe a necessidade até de complementar a ciência com a empresa, ou seja, tornar o que foi pesquisado mais rápido, chegar mais rápido à sociedade. Por quê? O que você faz com pesquisa? Tudo que se faz com pesquisa é o quê? É a tentativa de melhorar a sociedade. Então, esse é o nosso foco. Então, se você tem a empresa faz essa aproximação com a sociedade. E aí, eu até te faço uma pergunta. Isto é um ponto que distancia a sociedade do cientista, do pesquisador? Porque eu conversando com alguns colegas, eu percebi que a gente viveu aí um momento de pandemia, aonde a sociedade ela se dividiu em duas, o que era a favor da ciência, o que era contra, e a gente viu até colegas sendo ridicularizados em redes sociais, cientistas assim que já estão no ramo, não é 1, 2 anos não, Diego, décadas. Então, o que torna isto é um ponto que torna a sociedade realmente distante da academia e da ciência nas universidades públicas? Acredito que sim. Acredito muito nisso. Só que acredito também que ele é consequência de uma fusão de tantas características, de tantos problemas, porque a gente tem que lembrar que o Brasil, por ser um país muito desigual, são muitos poucos que ainda têm acesso à universidade, que estudam, ou mesmo que ele não tenha acesso, como são poucas pessoas, são poucas as famílias que têm alguém que se envolveu, estudou numa universidade. Então, eles conhecem poucos resultados
do nosso trabalho. Então, se eles não veem o resultado do nosso trabalho, a gente passa a não ser importante para eles. Não é que o resultado não chega, é que eles não associam isso a nós. Eles não associam isso à existência da universidade, eles não associam isso ao docente que pesquisou, ou eles não associam uma série de ganhos, né, de vários mercados. Óbvio, a gente aqui acaba puxando um pouco para o lado da engenharia, porque é aquilo que nós formamos, né? Mas, assim, todo outro serviço, né, que ele utiliza como cidadão, seja público ou seja tirando do próprio bolso, mas que tem funcionários que profissionais que vieram de uma universidade, ele está tendo um retorno de nós. Então, quando ele vai a um médico, é porque ele estudou numa universidade, seja ela pública ou privada. E o resultado, então, da pesquisa é menos percebido ainda, porque mesmo que ela chegue, repito, ele não liga os pontos, né? Então, ter menos pessoas do teu círculo social, ou às vezes nenhuma do teu círculo social, que vive aquele universo, é uma forma também de ter menos informações, mesmo que indiretas, sobre aquele local, sobre a existência daquele trabalho e do resultado daquelas pessoas, né? E outra, que para mim é o paradoxo ainda não compreendido, esses são os nossos colegas das ciências humanas que um dia vão nos explicar, é como que a geração da internet, né, que difunde tão facilmente a informação e o conhecimento, né, pode difundir, é uma ferramenta que tem esse acesso, gerou, às vezes, um efeito contrário, uma desinformação. Ele leva conteúdo. E a gente tinha, no início da internet, nós que somos uma geração que vimos essa transformação, e nossos alunos hoje já vêm de uma geração que nasceu, né? Ele pode não ter nascido com a internet, mas quando ele se deu por gente, quando ele já estava estudando, lendo, ele já estava brincando na internet. A gente achava que esse conteúdo ia ser ótimo. O detalhe é que a gente esqueceu que tem bons conteúdos e maus conteúdos. E, infelizmente, parece que os conteúdos ruins, inadequados, de desinformação, estão atingindo, né, mais facilmente as pessoas do que as informações. E nisso, qual é o que eu não entendo da grande coisa disso? É que aí não podemos falar das particularidades do nosso país, que tem desigualdade econômica e, consequentemente, desigualdade na educação. A gente vê efeitos, mesmo que em menor escala, mas a gente vê um efeito grande dessa desinformação em países com altíssimos IDHs, né, Índice de Desenvolvimento Humano, com alta educação, né, e formação, e mesmo assim eles estão sofrendo esses efeitos. Então, há algo das ferramentas aí que não estão sendo bem usadas no mundo e a gente está passando por um momento de adaptação disso. E eu acho que um canal como o seu, a ideia como a sua, pode ajudar a combater um pouco isso. É um trabalhinho de formiguinha. Exato. Por falar nisso, você que está nos ouvindo, poxa, coloca aí como favorito, né? Compartilha. E você que está nos assistindo no YouTube, dá o like, compartilha, se inscreve no nosso canal aí, tá bom? Bem, Diego, vamos voltar à sua pesquisa. Comparando, assim, como que você vê hoje a sua área no Brasil distribuída nas outras universidades? Como que você vê? Olha, se falarmos de energia solar de um modo abrangente, a gente tem especialistas pelo Brasil inteiro, né? Mas se eu focar na energia solar térmica, aí a gente já pontua bem menos universidades e centros com gente que estuda térmica de alta potência, né? Então, eu sei que conheço, né, e peço desculpas se eu não citar algum lugar que tenha, por favor, mas eu sei de estudos e de produtos, de trabalhos, de resultados, né? Vou tentar ir numa ordem meio que geográfica, né, nosso país, assim. Natal e Pernambuco, né, tipo, Pernambuco e Rio Grande do Norte, ou seja, a Federal de Pernambuco, Federal do Rio Grande do Norte, tem trabalhos em energia solar térmica de alta potência, USP, Federal de Santa Catarina, o FMG, até o Cefet de Minas também construiu uma planta anos atrás, um dos primeiros protótipos no Brasil, e algumas dessas grandes parcerias aí, desses trabalhos, tudo com dinheiro de recursos que é por lei,
que vem de impostos, via ANEEL, via coisa, mas que vem do setor privado, vem de tarifas de taxas que vêm de tarifas elétricas, de obrigação das empresas, né, distribuidoras do setor elétrico de investir parte da sua receita em pesquisa e desenvolvimento. Então, sempre tem parcerias, né, com as subsidiárias da Eletrobras. A Chesf, no Nordeste, investiu muito nisso, entendeu? A CEMIG, né, e em Minas Gerais. Então, assim, a gente tem aí alguns especialistas já no setor e, infelizmente, já alguns que eu conheço que se formaram doutores e já saíram do Brasil. Né? Vivemos um momento de um fluxo de cérebros especializados indo procurar empregos. Um êxodo, né? Exato. Bem, e aí vou te fazer uma pergunta, né? Imagine o seguinte, nós, por exemplo, começamos aí um projeto, né? O Lucas com a Elisa estão puxando isso, a gente está embarcando junto, né? Eu, você, de uma pós-graduação, mestrado, né? Na universidade, né? De repente, mestrado acadêmico ou profissional, a gente ainda não fechou ainda, né? E aí, te faço a pergunta, como que você venderia seu peixe para um aluno que chegasse e fala, poxa, eu gosto da sua área, e aí, em que eu posso trabalhar aí? O que você tem aí na sua área para poder, né, que eu possa desenvolver um bom projeto, uma boa dissertação ou uma boa tese? Olha, já que estamos falando então em nível de mestrado, eu também posso, né, elevar o sarrafo dos estudos, né? Digamos, eu acho que a questão é a seguinte: o setor elétrico, no Brasil e no mundo, está vivendo o que muitos especialistas do setor chamam de transição, né, energética. É mais uma, né? A gente vê alguns fluxos e isso não se dá do dia para a noite. Isso é uma transformação ao longo de anos. Mas a grande entrada das fontes renováveis intermitentes, como a eólica, a fotovoltaica, quer falar? Não, eu tenho a impressão que essa transformação não vai parar agora. Não. A gente não está nem falando ainda, nós não estamos nem falando ainda do carro elétrico, que eu acho que para o Brasil ainda é um futuro muito distante. Nem quero entrar nisso, senão aí não cabe na live de hoje. Só que é uma revolução atrás da outra. Exatamente. Nesse século. Mas então, essa intermitente, que é também uma realidade muito brasileira, a gente tem um recurso, a gente tem muito vento ainda para explorar. A eólica cresceu, a gente já está com quase... Daqui a pouco a gente chega aos 10%, a gente está com 8, 9% da geração elétrica no Brasil atualmente, né, em torno, né, disso, né, da eólica. A fotovoltaica disparando agora, como você falou no início do seu programa hoje, e essas duas vão continuar crescendo. Só que a gente não sabe quando ela tem. Né? A gente sabe que nasce o sol, se põe, mas justamente ele desliga. E aí vai desligar vários painéis fotovoltaicos tudo ao mesmo tempo. O vento tem as suas mudanças de direção, intensidade. Ou seja, quando essas energias são produzidas, elas têm que entrar no sistema. E isso é uma mudança no Brasil e no mundo. Porque todas as outras fontes estão sob o nosso controle. Ou ela está guardada, né, porque é um combustível, é o carvão, é o gás, é um óleo combustível, ou seja, ele está guardado em tanque, ele está guardado num reservatório, e eu queimo quando eu quero. Por quê? Eu queimo quando eu quero, porque eu queimo quando eu preciso da energia elétrica. Ou eu vou usar o reservatório de água quando eu sei que tem a demanda elétrica. Há uma inversão desse sentido quando a gente fala das intermitentes eólica e solar. Elas entram, elas são produzidas, eu tenho que botar no sistema, e aí eu tenho que começar a desligar as outras. Enquanto eu estou falando de 2, 5, menos de 10% da minha matriz, isso não importa. Alguns lugares do mundo que já estão com 12, 15% das suas matrizes ou mais operando com essas fontes, ele já começa a impactar em toda a rede. Então, uma revolução que historicamente, né, não era usado, mas todo o setor elétrico, em menor ou maior escala, pelo mundo, vai começar a ter que ter sistemas de armazenamento. Esse armazenamento pode ser muito do campo do engenheiro eletricista, obviamente as baterias elétricas, mas ela tem inúmeros outros campos para outras áreas da engenharia. A hidrelétrica reversa, onde vai envolver muitos engenheiros civis e eletricistas e mecânicos, por causa das suas turbinas, bombas, etc. Né? O armazenamento térmico, que é onde eu mais me encontro, né? Que eu tenho interesse tremendo de estudar formas de se armazenar na forma de calor, né?
para usar este calor para gerar energia elétrica nos momentos que eu precisar, né? E outras várias formas de armazenamento. Então, eu acho que um campo aí possível, não sabia nem que já ia ter o jabá da nossa futura pós um dia, mas eu acho que, assim, eu tentaria atrair para estudar sistemas de armazenamento para o setor elétrico brasileiro, porque isso não vai acontecer em 1 ou 2 anos, mas certamente na próxima década. Sim, porque, na verdade, a pesquisa ela tem que antecipar, né? Ela tem que ser Exatamente. a vanguarda, né? Disso aí. Então, é pela vanguarda que a gente dá início a toda essa revolução tecnológica aí que a gente vê hoje no mundo. E aí, você falou aí, né, dos carros elétricos, né? Eu fiquei admirado na Holanda, na Noruega, você em supermercados, universidades, tudo quanto é estacionamento, você tinha várias tomadas, a frota praticamente boa parte elétrica, e a gente está muito distante disso. Você é o custo ou é o quê? Ou falta incentivo? Vem cá, vai ter uma parte 2 da live? Vai ter um segundo dia? Esse aqui eu quero dias para falar também, porque aí eu vou A gente jogar pode marcar, a gente pode agendar mas a gente já outro pode dar um bate-papo. spoiler, né? Deixar os ouvintes Você deixa um pequeno interessados. spoiler aí, a gente marca para outro dia. Pode deixar eles interessados da gente fazer um Certo. debate focado só nisso. Assim, fato que tem um custo, mas eu quero lançar uma provocação. Será que o Brasil deve seguir essa rota? Primeiro a gente tem que estudar e responder isso. Eu não sei se a melhor escolha para o Brasil é eletrificar a sua frota de veículos. Não estou dizendo que não seja, mas eu estou dizendo que isto não é uma resposta óbvia. Não é fato que é melhor eletrificar ou fato que não é. Eu acho que é uma solução que não há uma solução única. A solução ela é função da matriz de cada país, das disponibilidades dos recursos de cada país. Então, claro, tem um custo para a gente não ser o pioneiro. Mas nós temos política e estratégia para isso, Diego. Mas a minha pergunta é se nós deveríamos. Entendeu? Agora, para responder isso, você tinha que ter calçado. Não estou falando. O Brasil, não você. Falando que o Brasil deveria estar calçado dentro de uma política estratégica. Né? Sim. Você vê as universidades, os pesquisadores verificam toda essa gama que você falou que a gente tem aí de matriz energética, tanto que você tem um programa da COP, onde você fez, que é planejamento estratégico energético, não é isso? Praticamente, planejamento energético. Aí eu fico perguntando se é interesse dos últimos governos e do atual ter esse planejamento, ou assim, passa bem longe, uma coisa assim, pincela realmente o que é planejamento. Não, na verdade, o Brasil historicamente tem, sim, um planejamento elétrico, né, que obviamente tem minhas críticas, mas assim, não dá para dizer que é um país que no setor não planeja. Pelo contrário, a gente faz um trabalho, né, com críticas, mas até bem feito em algumas questões do planejamento, sim. O que a gente tem, que alguns questionam, alguns especialistas, é que o nosso planejamento é altamente centralizado, e nós temos um país muito grande territorialmente, então há uma discussão hoje do quanto se devia descentralizar um pouco essas decisões, porque às vezes decisões que são melhores localmente não são vistas na gestão macro, né? Então tem algumas delicadezas aí quando você olha o país como um todo ou quando você olha localmente. Mas do ponto de vista do carro elétrico, eu acho que tem uma diferença aí. A Europa, que é onde nasceu muito do ponto de vista político, né? A gente tem a Tesla nos Estados Unidos, que é muito mercadológica, né? A postura deles é de revolução tecnológica. Não, e a força motriz por trás da eletrificação dos carros na Europa é muito de uma questão ambiental.
né, redução de gases de efeito estufa e diminuição da poluição do ar nas cidades. Então, a Europa sempre teve uma preocupação ambiental mais forte. Eu nem estou garantindo, porque eu tenho minhas dúvidas do quão mais limpo ele é, o veículo elétrico, na questão de mudanças climáticas globais. Mas como esses países têm metas muito rigorosas de diminuição da emissão de gases de efeito estufa na sua matriz elétrica, tá? E de redução dos combustíveis, e políticas muito rigorosas sobre a qualidade do ar, é uma consequência ir por elétrico. O elétrico não foi tão pensado, ele é uma consequência dessa outra visão ambiental. Como o Brasil já tem, diferente do resto do mundo, uma matriz elétrica pouco poluidora, né? A gente realmente expandiu muito gás natural nos últimos anos, mas ainda assim somos uma das matrizes mais renováveis no mundo, porque a gente também cresceu com a eólica, a gente está crescendo com a fotovoltaica e a gente historicamente usa muito hidrelétrico. Então, a gente não tem que atacar, não é aí o nosso problema de emissão. Um dos grandes problemas de emissão de gases de efeito estufa no Brasil até hoje ainda é a queimada. Isso é triste. Triste, né? É grave. E é triste em dois aspectos. É grave, é gado. É triste do ponto de vista da agressão ao meio ambiente e é triste que nos mostra o quão atrasado em desenvolvimento tecnológico estamos, porque seria melhor se a gente estivesse poluindo com alguma outra indústria do que só queimando floresta. Então, assim, por causa disso, a gente não tem esse mote ambiental. O Brasil teve o pró-álcool e o carro a álcool durante muitos anos. E mesmo que hoje não tenhamos mais no mercado veículos exclusivamente a álcool, temos o flex e temos cerca de 1/4 do nosso gasolina é álcool, né? Em torno de 20 e poucos % da gasolina é álcool. Então, a nossa frota ela é menos poluidora, a nossa matriz elétrica ela é menos poluidora. Então, há uma necessidade de correria, não há a necessidade de correria para o carro elétrico como a gente viu pela Europa. Então, se ele de fato é um carro mais caro, se ele é de fato um carro que toda a indústria fabril, toda a tecnologia está lá, na Europa e nos Estados Unidos, né? A gente vai investir pesadamente em mudar para um veículo que vai ter mais componente ainda importado do que os que a gente usa hoje. Lembrando que o veículo flex é a invenção nossa. Ninguém usava álcool. Então, o flex é um desenvolvimento local. São patentes nossas. Então, o carro vinha com toda a tecnologia de fora, com o design do motor de fora, mas toda a adaptação da câmara de combustão, todo o motor, a parte flex do veículo, é tudo patente nosso, né? Porque nós temos muito. Então, são questões, aí eu vou matar essa indústria, eu vou matar esse comércio local, justifica eu migrar o meu dinheiro para um veículo, se bobear, que não vai ter tanto ganho assim na minha matriz, a alto custo, só com mão de obra externa. Tem vários fatores aí. Então, até do ponto de vista estratégico, se eu estivesse numa mesa redonda de debate com planejamento no Brasil, eu não sei se eu pautaria o veículo elétrico como prioridade. Deixa ele ser uma consequência, tá? Deixa ele ser uma consequência da mudança das montadoras. Mas eu acho que a gente tem locais para investir. Quando a gente, da mesma forma que eu falei que o nosso tempo, né, na hora de administrar ou pesquisar, ele é escasso, o dinheiro também, a decisão do governo também. Então, tem outros lugares que, botando o mesmo dinheiro, a gente vai ter benefícios, sejam tecnológicos ou sejam ambientais, maiores, a meu ver, do que irmos para o elétrico. Ele está em outro ponto na fila para mim. Isso aí é um debate grande, porque aí também entra a questão da estratégia para biocombustíveis no país. Estamos realmente incentivando a empresa de biocombustível, porque às vezes, por falta de estratégia, nós acabamos sufocando essas empresas que, por sua vez, não conseguem entregar um produto suficiente para ter um custo base baixo para a indústria de combustível, né? E aí isso tudo teria que ser discutido. É uma discussão que você disse que levaria a outro programa.
Agora, a gente vai entrar, ô Diego, num negócio que chama conversa rápida, né? Eu vou falar uma coisa e você vai ter que me responder em uma palavra ou uma frase, tá Você bom? sabe como eu sou prolixo. É um O maior desafio para você. Isso o maior aqui é um desafio da desafio para live você. chegou É um agora. desafio. Desafio para você. Vamos lá. Educação. Eu travo. Olha, eu não consigo falar com uma palavra só, mas eu acho que é isso. Eu vou deixar essa palavra. Travei. A nossa educação está travada. A gente está Opa, desatualizado. legal. Alunos. Excelente material. Podem duas palavras? Nós temos bons Pode, é materiais. uma Falta frase, uma frase. temos. Vamos lá. Esporte. Para mim é só lazer hoje. Só lazer, né? Tem algum time? Tenho, Botafogo. Não dá para falar com muito orgulho hoje disso. Né? Estamos juntos. Estou chegando lá. Calma. Vamos lá. Família, cara. Cara, isso é tudo, né? Isso é o nosso mundo. É para eles que a gente acorda, vive e faz o nosso trabalho. Ciência para você. Não parar de perguntar. Pandemia. O que significou? Aprendizado. Eu acho que o mundo todo está aprendendo a se adaptar com isso. Ciência ou religião? Ciência. Eu sou um cara da ciência, mas eu acho que a ciência é um espaço para toda a população e a religião é uma coisa muito íntima, privada. É o espaço de cada indivíduo. A importância da religião está na vida de cada um. O coletivo eu vejo que ele deve ser norteado pela ciência. Agora, né, voltando rapidinho, né, gente, infelizmente passa rápido, né, 1 hora, pisca, já era. Eu queria o seguinte, você há pouco tempo me enviou um vídeo, né, eu sei que você é um pai coruja demais, né, e baba muito, você mandou um vídeo, né, mostrando a Marina, né, o lado, né, do Sol e da Terra, quando é inverno e quando é verão. Como que você explicaria, Marina, o que você faz? Olha, o aula ela já sabe, né? O aula ela já entende. Ela no Sling, ela assistiu a apresentação de alunos meus do trabalho no primeiro semestre de vida dela, né? Ela amarrada no Sling assistiu a apresentação de alunos meus e eu brinquei que eu ia dar ponto extra para quem fizesse ela dormir durante a apresentação. Eu brinquei com isso. Mas do lado da pesquisa, da forma mais simples que eu traria, é brincar com uma lupa. Pegar uma lupa e concentrar a luz do sol. Bota uma lupinha na grama e faz aquele experimento infantil, né, da luz do sol incidindo na lupa e concentrando em algum lugar, e vai sair uma fumacinha, pode queimar um pouquinho, principalmente se forem folhas secas e não uma grama verdinha. É basicamente isso que eu estudo numa escala industrial, em máquinas muito grandes que vão concentrar o sol para esquentar. Eu resumiria assim. Legal. Diego, está aberto aí o microfone para você. Em primeiro lugar, quero te agradecer por você participar desse primeiro programa. A gente vai ter outras entrevistas aqui, já estou agendando. E eu vou te convidar de volta, Diego, porque é um assunto assim, né, que gera bastante debate. De repente, quem sabe, convidar outro pessoa para a gente fazer um debate, né, que seria interessante. E aí, tá aí com você, tá? Muito obrigado pelo convite. Fala aí, o microfone é seu. Muito obrigado, eu que agradeço essa oportunidade. Eu, em breve, quero abrir um canal também, né, no YouTube, então espero, né, que você faça propaganda lá depois, e aí eu vou, obviamente, te convidar para o meu também. Vamos ver, eu vou aprender com você muito sobre isso. Agradecer essa oportunidade, né, de mostrar
o dia a dia da gente, um pouco de contar o dia a dia das nossas pesquisas, e terminar um pouco resumindo, né, que eu brinco com meus pais, que eu cresci ouvindo, né, na época de escola ainda, né, do meu pai, dizendo, né, cada um, eles tinham seus trabalhos, seu dia a dia, explicando que o meu trabalho era estudar, né? E eu brinco com ele que eu levei essa frase tão a sério que eu realmente segui uma carreira, né, que o meu trabalho é estudar. Né? Eu transcendi, ele falava aquilo só para criança, para ensinar o que era estudar, e eu transcendi aquilo de fazer disto o meu trabalho para o resto da vida, de fato. Isso aí, Diego, muito obrigado. Valeu, pessoal que acompanhou. Então, não se esqueça, tá? É importante, tá? Se inscreva no canal, deixe seu like, faça os comentários aqui. Depois, se tiver alguma pergunta, pode fazer, que eu vou direcionar ao Diego, tá? E os ouvintes aí do podcast, muito obrigado. Estamos juntos e vamos até lá. Valeu, muito obrigado.